Eba! Ao vivo. Deixa eu só. Acho que essa luz ficou bem longe, mas tá ótimo. E aí, moçada? Tudo bem com você? Estamos já preparando para nossa aula que vai acontecer agora do programa Super Vendedor. E eu parei aqui um pouquinho para aguardar o pessoal chegando. Vou baixar um pouco mais aqui. E quero falar um pouquinho sobre o programa Comunicação Efetiva, o Orador Mestre. Quero muito falar com você sobre esse programa que vai acontecer, né, agora nos próximos dias 27 e 28 de agosto. Tava até aqui com a apostila do último treinamento, que foi incrível. A gente pôde participar, né, contribuindo também em alguns pontos do treinamento. E é fantástico, né? É algo assim realmente inovador. O pessoal tá chegando aqui na plataforma do Zoom. Mas antes vou estar falando um pouquinho com vocês. Ó, quero falar um pouco sobre o programa. O que você aprende, né, no Comunicação Efetiva? Comunicação efetiva é só para fazer palestra? Porque assim, a gente coloca o banner, mas às vezes as pessoas não entendem o que é realmente a diferença de uma palestra. Então, se trouxer uma palestra que fala sobre o tema de oratória, trazer uma técnica, trazer um método, é mais tranquilo. Eu posso fazer isso em 1 hora, talvez. Mas, por exemplo, eu que já presenciei, né, eu já tive essa oportunidade de presenciar aqui no IMS essa formação incrível, que eu posso dizer para você que é uma formação utilizando todas as técnicas plausíveis voltada à oratória com as ferramentas da PNL, Programação Neurolinguística. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu sou Advance, eu fiz a formação, né, eu sou treinadora da PNL, da Programação Neurolinguística pelo Instituto Master Self. Então, assim, se a gente para pensar, quando você olha a técnica, como quando você olha a programação neurolinguística aplicada à oratória, você não só trabalha você, como também você é preparado para trabalhar a sua audiência. Olha que loucura. Existem várias situações que eu já presenciei. Por exemplo, das pessoas terem dificuldade de falar. Eu mesmo já tive isso. Eu quero estar aqui falando com você e de repente as mãos começam a ficar, vem aí a sudorese, nervosismo, soa, dá aquela sensação, né? A gente começa a ficar balançando. Se você estiver no palco, né? De repente você tá lá, vem cá. Não tem aquele olhar fixo com foco, criando rapport com a sua audiência. E tem dificuldade de lembrar do conteúdo, ou seja, a pessoa acaba ficando preso ali, ó, o tempo inteiro num slide, né? Já aconteceu isso também. E assim, não é que a pessoa não sabe, não é expert daquilo que ela está falando. Sim, às vezes ela é muito experiente naquilo que ela vai falar, mas quando se trata do ambiente, né, da pressão do momento, se a pessoa ela tem um equilíbrio, ela sabe gerir as suas emoções, faz toda a diferença. E com essas técnicas que vamos aprender, vai ter muita técnica para você trabalhar com você mesmo, para você falar com a sua audiência. Se você é um empreendedor, se você é um gestor, se você é líder de uma empresa, você pode utilizar esse programa para ajudar os seus líderes a entregar resultado. Ou seja, você pega a técnica que você aprendeu no Comunicação Efetiva Orador Mestre, une com a expertise da sua área de atuação e você se torna um multiplicador. Porque você desenvolver reuniões com o alto poder executivo ou com os liderados que você tem, você vender um produto. Então, por exemplo, você é um vendedor,
e você quer trabalhar processos internos para poder vender mais. Então a gente percebe que temos exímios vendedores, pessoas que inclusive falam muito bem, sabe expressar, conhece o produto, mas não consegue vender. Então isso também vamos estar ensinando com as técnicas que vamos trabalhar na comunicação efetiva, o orador mestre. Voltando a dizer que vai iniciar agora no dia 26 de agosto, uma carga horária de 40 horas. Eu aqui peguei a apostila, olha que legal, e eu vou falar um pouquinho para você do que foi feito nas últimas. Aqui vai ter algumas alterações já para a próxima turma. Mas, por exemplo, ó, programação neurolinguística, PNL. A programação neurolinguística, ela entra em qualquer situação, em qualquer área de atuação, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E é maravilhoso quando você entende as situações de o mapa não é o território, que você consegue olhar, enxergar, analisar um cenário livre de julgamentos, por exemplo. Isso pode acontecer no contexto familiar, no contexto empresarial, com a família ou com as pessoas próximas a você, com as pessoas que você lidera. Ou, se você for um liderado, você também vai ter mais condições de poder desenvolver e fazer grandes situações acontecerem daqui para frente. Se você é um professor e às vezes você precisa estar lidando com situações de alunos com dificuldades de aprendizagem, o curso Comunicação Efetiva, o Orador Mestre, vai fazer você levar o seu conteúdo com uma expertise diferenciada, um posicionamento diferenciado também. Se você quer agir, falar, trabalhar, criar um método, olha, o ramo de palestras empresariais vem crescido muito, porque assim, a palestra em si, se ela não gera uma experiência, ela fica vazia. Palestra, se não tem uma forma da pessoa sentir a experiência, ela vai cair por esquecimento. Talvez não vai gerar o impacto necessário que a empresa depositou, talvez ali uma certa necessidade com que aquela palestra houvesse um despertar para a audiência, para aquele público, para os colaboradores. E geralmente, quando somos contratados para fazer esse tipo de apresentações, é para ter aquele destravar, né? O despertar de uma consciência para que o colaborador possa ser um colaborador que contribui na função que ele foi contratado. E que tenha também ali empatia, que seja uma pessoa que saiba contribuir no processo evolutivo da empresa. Isso é muito importante. Gestores de recursos humanos procuram bastante a comunicação efetiva ao orador mestre, porque além de esses profissionais terem a possibilidade de desenvolver, de ampliar ali a alta performance daquela equipe, daquela liderança, daquela empresa, fica muito mais congruente, fica muito mais legal e divertido. Você está atuando em uma empresa onde o gestor de RH, as pessoas que são responsáveis pelos eventos colaborativos possam criar situações que possam agregar valor, deixando os participantes mais leves, mais descontraídos, de maneira, por exemplo, olha, uma vez eu fui fazer o CIPAT aqui em Anápolis, na Hyundai, né? E lá a gente foi fazer um talk show dentro do refeitório e foi conversando com o pessoal. Você vê assim, quando a pessoa chega de frente ao microfone, né? A gente foi perguntar, tinha ali algumas premiações, ou seja, situações que iam beneficiar os participantes e mesmo assim, eles ficavam com vergonha, com receio. Às vezes perde oportunidade de crescer na empresa, de serem premiados, de serem vistos, de acontecer ali um destaque de uma maneira diferenciada por conta de medo, né? De dificuldade de falar em público, de se expor ou falar a sua opinião. E sabe o que mais acontece? Vou te falar aqui, ó. Quando a gente trabalha os pressupostos da programação neurolinguística,
acaba que a gente treina a mente, a gente abre, amplia o modelo de mundo, e quando determinadas situações acontecem, eu vou ter mais clareza e eu vou saber conduzir com uma firmeza, com uma leveza maior aquela situação. Aqui no Comunicação Efetiva, o Orador Mestre, você vai aprender a olhar a pontos específicos para que a sua audiência se sinta acolhida por você. De maneira que o seu foco fique em dar a atenção que a sua audiência merece, seja aqui como você, aqui de forma online, ou seja de forma presencial. A gente fez, inclusive tá aí no meu Facebook, eu fiz também um programa para jovens aprendizes, onde a gente fez uma palestra, foi o dia inteiro de palestra, foi algo maravilhoso, foi um workshop na verdade, né? Foram para 500 jovens, fizemos no auditório do Couto, aqui da Univangélica, e foi uma experiência maravilhosa para mim. Então, por exemplo, quando você desenvolve essas técnicas, você consegue fazer com que a sua audiência ela entra em um rapport, ou seja, entra em uma dissonância bem gostosa ali com você. Você consegue colocar em prática o assunto abordado. Você faz com que a sua audiência, o seu ouvinte, sinta a vontade de colocar em prática tudo que você passou, que você pontuou. E é importante você fazer esse briefing junto com a empresa. Aqui nós vamos ensinar tudo isso também. Na verdade, eu tô falando aqui, não vai nem um terço ainda do que vai acontecer nesse programa. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer um curso de oratória, a pessoa vai lá, vai ficar falando. Não. No Comunicação Efetiva, o Orador Mestre, você treina. E muito. Nós alinhamos uma metodologia muito bacana que você tem a parte da teoria, né, onde o William Magalhães, ele traz toda essa estrutura da parte com base, né, nas neurociências. Você vai aprender tudo isso de forma teórica. Aprendeu a teoria? Vai ter o processo de modelagem. E em seguida você vai praticar. Você pratica. Você faça na prática tudo e todos os exercícios que você vê. Então serão 2 dias de muita imersão. Dias 26 e nos dias 27. Aliás, 27 e 28. Tô trocando aqui. Sábado e domingo. Último sábado e domingo do mês. E aí, o que acontece, né, Lucélia? Eu vou fazer o curso, eu vou treinar, e ali nós vamos ensinar você a vender. Ou seja, pode ser uma fonte de renda. Se você não vai aplicar só na empresa onde você atua, se você não vai criar talvez um método, né, de vender os seus produtos online, palestrar online, você vender um infoproduto, você realizar treinamentos corporativos, colaborativos. Existem várias formas de aplicar esse novo caminho, essa nova alternativa que é a comunicação efetiva, o Orador Mestre. Essa ferramenta, ela vai ser para a vida. Por quê? Porque além de você trabalhar esse autocontrole, você trabalha esse autocontrole, você tem a ferramenta para contribuir com a sua audiência, para que ela fique mais atenta a você. Você sabia? Eu acredito que sim, mas se não, vou te contar agora. Nossa audiência, ela é eclética, ou seja, o que é uma audiência eclética? Ela tem várias formas de acontecer o aprendizado. E nós pontuamos muito isso, por isso que é importante trabalhar a programação neurolinguística, sabe por quê? Porque você vai ter uma audiência que ela é mais auditiva, você vai ter uma audiência que ela é mais visual e você vai ter uma audiência que ela é mais emoção. Quando você mistura tudo isso, a sua audiência, ela consegue absorver a sua mensagem, né? O seu interlocutor consegue absorver, gerando no seu interlocutor uma experiência. Se você gerou uma experiência, ou seja, é como se a pessoa tivesse experimentado aquilo, ela vai gerar então o desejo de ter, de aprender, de desenvolver. Então esse é o meu convite, né? Eu queria estar aqui falando muito mais, vou falar inclusive, talvez amanhã eu já entro aqui e falo mais um pouquinho, né? Hoje eu falei apenas da PNL,
Só isso aqui, para você ter uma noção, é o sumário da sua apostila. Então, por exemplo, nós temos aqui, essa apostila, ela é bem bacana, porque além de ser uma fonte de pesquisa, onde você pode continuar ali os seus estudos, os seus treinos. E eu, para finalizar aqui com você, vou até procurar aqui uma atividade que eu achei muito interessante e que me ajudou muito, né? De uma certa forma, eu entendi que eu tinha um raciocínio mais rápido. Como o meu cérebro trabalha por imagem, a imagem ela é associativa, por várias vezes eu me recusava a ler, né? Eu tinha dificuldade de ler e às vezes eu trocava algumas letras, às vezes não, às vezes me pega, hoje nem tanto. Tem uma atividade que eu quero passar para você treinar aqui, assim, ó. Você vai pegar uma caneta, você vai pegar um livro, aqui tem também, né? E você vai ficar diante do espelho. Diante do espelho, você vai pegar o seu livro, colocar a caneta assim, e você vai ler. E você vai ler em voz alta. Você precisa ouvir. Você vai acionar também os seus sistemas representacionais, tá? Você precisa ouvir você falando com essa caneta entre os seus dentes. Leia, comece lendo uma página diante do espelho. Tá bom? Faz essa experiência. E você vai perceber que o som. Aí depois eu vou falar para você um pouquinho dos exercícios que é interessante fazer para as pregas vocais. Eu, particularmente, quando eu falo muito, eu começo a tossir. Às vezes vai ressecando, né? Eu sei... né? Então, para evitar isso, a gente tem que hidratar as pregas vocais. Para que as fonéticas, para que o som saia com uma clareza maior. Se você gostou dessa dica, que não é nada, praticamente, que não é... assim, é uma pulguinha do que você vai aprender no Comunicação Efetiva, o Orador Mestre, com o Master Trainer William Magalhães. E eu vou estar lá também para te ajudar a alcançar a sua melhor alta performance nesse treinamento. Se você gostou, curte, comenta e, se possível, compartilha com o maior número de pessoas, porque esse evento vai ser muito, muito, muito massa. Vai se acontecer na cidade de Goiânia, começando ali por volta das 9 e vamos até umas 9 horas da noite, 9 e meia da noite. É imersão. Então temos os horários de coffee, horários de almoço e vai ser um momento de interação incrível. Eita, uma ligação aqui. E vai ser um momento de interação incrível. Então, estou esperando você. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Amanhã talvez eu entre aqui e já falo mais alguma coisa. Mas você promete que já vai fazer esse exercício? Se sim, vem aqui embaixo depois, comenta como é que foi pra você fazer essa experiência comigo. Tchau!